vou fazer alguns comentários aqui, não são bem, talvez venha alguma pergunta, mas acho que o legal da roda aqui é justamente a gente trocar, né? Então, não ficar assim uma coisa muito mecânica. E eu vou tecer algumas impressões aqui a partir da fala de vocês. Enfim, aí a gente começa de novo a roda, né? Já sugerindo que é isso, né? Que a gente, né? Que cada uma de nós possa, enfim, indagar, indagar o outro, né? Indagar as outras, no caso aqui, né? Bom, então uma primeira coisa que eu percebo, assim, né? É uma certa atualização de um processo de violência né, que vem desde que os portugueses chegaram aqui nesse lugarzinho, né? Só que de uma certa forma atualizando os mecanismos de violência, de morte, de expropriação, espoliação, enfim, né? Acho que esse é um elemento. Aliás, não é, pelo seu próprio relato, a gente vê que não é só deixar matar, né? Deixar Sim. morrer, né? É fazer morrer, né? Quer dizer, esse exemplo que você trouxe aí da criança chavante é fazer morrer, né? Então, da mesma forma com que você tinha os padres lá no início da colonização, né? A gente tem agora os agentes de saúde, né? De uma certa forma, dizendo que estão levando bem, mas na verdade estão trazendo a maldição, né? Lá era a maldição de Cristo, aqui é uma maldição do Covid, né? Uma outra maldição, né? Enfim, essa foi a primeira impressão que eu tive da fala de vocês, né? Uma outra coisa que surge é essa questão do isolamento, né? Como se essas populações, por haver uma densidade demográfica baixa, menor, né? Elas estariam mais a salvo do que em contextos urbanos, e essa é uma percepção geral, né? Generalizada, do que pessoas que moram na cidade, né? Então, lá não tem muita gente, lá seja no quilombo, seja numa terra camponesa ou no faxinal ou numa terra indígena, né? Então tem essa questão do isolamento, né? Eu lembro sempre quando vem essa questão, eu pesquiso uma área um lugar chama Marajó, que é um distrito de Cristalina, perto de Brasília, em Goiás, mas perto de Brasília, aonde é distante de tudo, né? Não tem absolutamente nada, no meio de um monte de grandes latifúndios, né? Do agronegócio, né? Que, aliás, agora não precisam mais de quase ninguém para cuidar, né? Você tem drones, câmeras, etc., né? Mas eles ainda precisam dos trabalhadores para certos trabalhos na lavoura, né? E nesse contexto onde eu trabalho, né, é uma população média durante o ano, a maior parte do ano, de 7 a 8 mil pessoas, né, em que, durante 3 meses, mais ou menos de abril até junho, sobe para 19, 18 mil pessoas, né? Todos eles migrantes, uma boa parte do Maranhão, Daiane, né? Maranhão, Bahia são os principais estados da onde vêm essas pessoas, na sua quase totalidade homens, né? E essa cidade, então, durante esses 3 meses, ou seja, esses 3 meses são agora, né? Estão acontecendo, né? Você tem essa migração, ida e volta intensa, né? São 8, 9 mil pessoas, né? Num contexto onde já existem apenas 7, 8 mil pessoas, os lugares onde essas pessoas ficam ou são pequenas cubículos eu fiquei durante eu quis ficar, acabei não ficando, a gente acabou não alugando, né? Mas você aluga quartos de 2 por 2 extremamente precários, né? 2 metros por 2 metros, pessoas, ou então, todos juntos, né? Esses quartinhos são todos juntos, um do lado do outro, ou então as próprias empresas têm os seus alojamentos, né? De 1.000, 2.000 pessoas, onde ficam todas essas pessoas trancadas, né? Todos homens trancados nesses lugares durante a maior parte do tempo, né?
não à toa o lugar é altamente violento, os índices de violência são muito grandes, e número, né, de violências contra as mulheres também. Para vocês terem uma ideia, essa localidade tem 2 policiais militares. Né? Enfim, então essa é uma outra percepção que a gente vê na fala de vocês, que é essa ideia de que no campo, nas terras indígenas, nos quilombos, como são lugares isolados, né, as pessoas não circulam, então eles estariam mais protegidos, entre aspas, da pandemia. Né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, seria interessante. Né? Lá no Santa Rosa dos Pretos, por exemplo, como funciona isso? Você falou aí nos 70 quilombos, né? Quer dizer, justamente nesses espaços de reafirmação da identidade negra, né, de religiosidade, etc., tal como o exemplo que a Luciane trouxe para a gente. Né? Um outro elemento que também parece que está surge muito nas 3 falas, né, é essa questão da oportunidade, acho que foi a Luciane, que falou, essa questão da oportunidade para se livrar da gentalha. Né? Acho que você usou esse termo, né, de gentalha, mas, a gente já viu, né, arroba lá, né, da alusão a como arroba, né, peso dele, né, em arroba, a gente já percebe, né, que o tratamento, né, que se dá a essas populações, povos, comunidades, etc., é como se fosse, no mínimo, uma gentalha, para dizer o mínimo, porque é menos do que isso, são sub-humanos ou quase não humanos, são descartáveis, né? São seres descartáveis. Né? Então, esse também é um ingrediente que surgiu aí nas falas. Né? Uma coisa que surgiu na Daiane e na Luciane foi essa questão que a Daiane falou, né, de que temos que enegrecer o Estado e enegrecer o pensamento. Né? E que na fala da Luciane surge quando ela fala sobre a gente fazer essa tradução, né, o modo que o mundo dentro da enorme necessidade, né, que são os diferentes povos indígenas do Brasil. Ou seja, aí demandando desses produtores, uma boa parte, quando é possível, indígenas. Né? Então, essa foi também um elemento que dá para ver, que deu para perceber na fala de vocês. Uma outra coisa que também está junta nas 3 falas é essa questão da oportunidade, né? Essa oportunidade para se livrar dos corpos, né? Claro, das vidas, mas também uma outra oportunidade, bastante na fala da Dib, né? Que é essa coisa da oportunidade para que o agronegócio avance sobre as terras indígenas, as grandes obras avancem sobre os territórios quilombolas, no caso, as duplicações, etc., né? E as invasões, queimadas, garimpo, etc., se acelerem em territórios tradicionais. Né? Então, eu acho que isso também é um elemento, essa questão, né, os economistas falam de uma crise ótima para uma ótima oportunidade para se fazer negócio, né? Isso, o Covid também se mostra, do ponto de vista do agronegócio, né? É uma grande boa oportunidade para eles acelerarem o processo de expropriação, de exploração de território, né? Então, esse também é um elemento que está presente. Né? Uma outra coisa que também ficou bastante perceptível nas 3 falas é esse elemento da hierarquização do risco em relação às diferentes populações. Né? Então, várias vezes vocês trouxeram exemplos, né, de que então, existe, por exemplo, um aumento da violência contra as mulheres por conta da pandemia, né? Os velhos já são, por si só, já impactados. Os indígenas, por conta do que a Luciane nos falou, né, também são mais vulneráveis, e dentro dos indígenas você tem vulneráveis dos vulneráveis,
né? No caso da periferia, aqui no Rio de Janeiro, é a mesma coisa, por uma série de razões, né? Ou seja, você tem isso, essa interseccionalidade da vulnerabilidade, vamos dizer assim, é, 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 presente, né? E que está presente, que faz, né, de uma certa forma, que se revela, né, no que a Luciane falou, que são as tais subnotificações, né? Eu acho que essa questão da subnotificação, talvez a DIB possa trazer uma coisa mais para nós sobre isso, né? Quer dizer, ou seja, a gente tem aí, se a gente tem isso acontecendo em relação aos povos indígenas, imagine-se então em contexto camponês, né? Em alguém que morre no interior de Roraima, né? Ou seja, a subnotificação entre camponeses deve ser enorme, né? Muito grande. Bom, eu acho que assim, para começar a diversão aqui, a brincadeira, acho que tá bom. Começamos uma nova rodada, então, com você, Daiane? Pode ser. Então, bora lá. Eu vou tentar fazer uns apontamentos em cima do que tu traz, assim, de reflexões a partir do que cada uma de nós colocou. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho perguntas, né, para as outras meninas que estão aí, tô chamando de meninas. Não sei se ofendem ou não. Espero que não. Porque eu costumo ouvir dos mais velhos que a gente está no mundo há mais tempo, né? Diz assim, não sou mais velha, eu só estou no mundo há mais tempo. Então, uma primeira pergunta é para Luciane. É a Dib ou a Luciane? A Luciane é do povos indígenas, a Dib é você, né? Então é para a Dib. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão da relação entre a vulnerabilidade, né? E a soberania alimentar, no sentido de que nas comunidades a vulnerabilidade, né, provocada pelo Covid-19, ou a intensificação dela, e a soberania alimentar ligado às comunidades que você acompanha, né? No sentido de que em campo, né, a gente ouve muito, né, de que uma das grandes necessidades às comunidades tradicionais é esse acesso a uma alimentação saudável, né? E isso vem muito por conta, né, da expansão do agronegócio, né, da expansão da mineração. Porque o que a gente ouve em campo é que eles chegam aqui com um modelo, um projeto de, por exemplo, a gente tem os igarapés, a gente tem o rio, a gente tem o mar, mas eles querem para a gente cuidar de peixes dentro de açudes. Eles não potencializam, né, a produção local que já existe. Muito assim nesse sentido. E para Luciane, certo agora? Eu queria te ouvir um pouco mais, né, sobre... Porque o Covid ele já entrou, né, nas áreas quilombolas, nas áreas indígenas. E o que a gente tem ouvido muito, né, é como evitar que o número de infectados ele seja o menor possível. E daí eu queria te perguntar como
tem sido os cuidados internos e o monitoramento, né, das pessoas que já estão infectadas, principalmente no que se diz respeito à utilização da medicina tradicional. Eu falo isso muito porque nós temos uma escola de formação política desde 2014, que a gente dialoga aí com jovens, né? E jovens vão de pessoas de 13 a 60 anos. Em uma das formações dos nossos encontros, que foi na terra indígena Rio Pindaré, do povo Guajajara, eu tive a oportunidade de ouvir, né, um pajé. E daí ele chegou dizendo: eu vim aqui porque o povo foi me chamar. Na verdade, é o povo da mata, né? O povo da encantaria deles. Aí, só que ele não se apresentou como pajé. Ele se apresentou pelo nome dele. E na conversa foi que a gente foi deduzindo, né? E ouvindo ele, a gente disse: mas o senhor é pajé? É curandeiro? Como vocês se chamam aqui? Aí ele disse: não, aqui eu sou só cantador. A gente não pode ser pajé por conta da igreja. As pessoas não acreditam mais na cura das nossas rezas do Maracá. Preferem, nem tem dinheiro, mas vão comprar remédio, se endividam. Então, muito nesse sentido, né? E daí, tentando casar com o que o Cleito coloca, né? E com a fala de vocês, assim, que eu aprendi um monte. Tem uma música, né? Em Terra de Preto, as respostas se dão muito... Em Terra de Quilombo, as respostas se dão muito por meio dos versos, das doutrinas, de um canto. Você pergunta uma coisa, né, em um determinado momento, mas essa sua pergunta só vai ser respondida dentro da tenda ou no quintal, em um outro momento, né? Ou quando a caixeira pega a caixa para cantar um verso para o divino. Então, dentro dessas respostas, tem uma música que é da neta de Dona Dalva, que é uma das mulheres negras com as quais eu tenho aprendido muito, né? Nessa relação de um outro... de trazer para esse espaço que é a academia ontologias negras que estão na intelectualidade na prática cotidiana dessas mulheres, no ir pescar, no ir colocar a roça, no fazer uma caixa, né? Que é uma música que a neta dela, né, aprendeu, né, no sonho. Quem te disse que negro nasceu para ser escravo? Quem te disse que negro nasceu para apanhar? Meu irmão negro morava em Angola, camarada negro era reis de lá. Somos negros e merecemos o respeito pela cor da nossa pele, pela história que temos, uma história de muita dor e sofrimento. Lutamos contra o racismo e contra o preconceito. Somos negros e merecemos o respeito. Lutamos contra o racismo e contra o preconceito. Então, às vezes eu me emociono um pouco, né? Porque é muito desumano o que acontece com as comunidades, né? E como que se dá essa relação do Estado, né, e da própria produção do que vem a ser o conhecimento científico, né? Quando a gente para simplesmente para ouvir, né? Como que essas pessoas estão conseguindo sobreviver, né? Nem viver a partir de cada comunidade, né? Então, as comunidades tradicionais do Maranhão que a gente acompanha, elas não estão mais, há muitos anos que elas não estão mais em situação de isolamento, né? Elas, no Maranhão, tem um sistema que atravessa as comunidades, e nesse atravessar gera uma série de assassinatos, né?
e de impactos ambientais que são muitas das vezes irreversíveis. É um sistema que envolve mina, ferrovia e porto. Então, dentro desse sistema, a vulnerabilidade desses grupos, as desigualdades sociais, elas só se intensificam. E por isso vem a questão da migração forçada, da migração das pessoas do Maranhão para outras áreas do Brasil mais urbanizadas. Porque se acredita que indo para a cidade, você vai ter acesso primeiro, a educação, com todas as suas aspas possíveis, e segundo, a uma vida de qualidade. A periferia de São Luís, ela foi construída desde a década de 80, por conta dessa migração forçada, né, que se deu, por exemplo, com a instalação da base de foguetes em Alcântara. Então, forçou muitas famílias a deixarem suas terras e a se aventurarem na cidade. E na cidade, muitas das vezes, as famílias começaram a morar nas áreas perto dos mangues, nas áreas perto dos lixões, né, que é o caso do bairro do Bacanga, que era um aterro. Né? Então, essa migração para a cidade, ela se dá também por conta da falta de água, pela venda das terras, né? Porque ferrovias, rodovias, linhões fatiaram tanto esses territórios que você não consegue mais produzir o seu alimento. E isso interfere na soberania alimentar desses grupos. E quando antigamente, se você produzia, colocava 5 linhas de roça, né? E colocar a roça se dava por trocas, né, familiares. Essa semana eu trabalho na tua roça, tua família trabalha na minha roça. Na outra semana, a minha família vai trabalhar na tua roça. E assim se trocava dias e se cultivava a terra. Né? Mas isso não é mais possível, né? Não da forma como acontecia antes, porque as terras estão cada vez mais reduzidas. A água, ela não chega, né, nos igarapés, ou as águas não chegam nas roças. Né? Os igarapés estão assoreados. Então, você tem o direito à saúde, mas não o acesso a ela. Porque estar bem, né, ter saúde para os grupos que a gente acompanha por meio do GEDMA, é ter seu território livre da mineração, da siderurgia e desses projetos de desenvolvimento. Ter saúde não é somente ter acesso ao SUS, com toda a sua precarização que ainda existe, mas é ver o seu igarapé desassoreado, ver as matas de pé, porque nas matas é da onde se tira muitas das ervas que as comunidades vêm usando para combater o Covid-19. Em conversa com a Zica, né, recentemente, que é uma das lideranças do território quilombola de Santa Rosa dos Pretos, que é altamente fatiado pelos projetos desenvolvimentistas que ainda são gestados e levados à frente pelo governo do Flávio Dino, né, que continua assinando projetos de morte. Né? Você se diz no discurso favorável a esses grupos, mas nas práticas, né, na caneta, o que se efetiva é esse projeto de branqueamento do país. Porque passar ferrovias, rodovias, avenidas por cima de territórios que já são habitados, né, centenariamente, é efetivar um projeto de colonialidade que vem só se reconfigurando. Então, recentemente, conversando com a Zica, que é uma dessas mulheres
lideranças dentro desse território, ela colocou, olha, já tem 20 pessoas com Covid dentro do nosso território. Nosso território tem mais de 800 famílias. E a gente vem tentando fazer o isolamento das pessoas que já estão contaminadas, né? Em casas onde tem pouca presença dos mais velhos e das crianças. A gente vem tratando monitorando, cada caso é um caso. Não é porque você está com Covid que você tem que ir diretamente para o hospital. Isso ela falando, né? Ela mesma pegou Covid-19 e ficou sob monitoramento. Só que daí o Covid nela se agravou para uma dor no peito. Diferente de outras comunidades, a Santa Rosa dos Pretos está tendo a oportunidade de ser assessorada remotamente por uma enfermeira que disse assim: olha, Zeca, essa dor no peito você tem que investigar mais, né? É bom você ir no hospital. Até então ela não queria ir, estava se cuidando em casa. E foi. E chegando no hospital, ela estava com começo de pneumonia. Então, essa relação esse contexto de pandemia, né, proporcionado pelo Covid-19, que é global, como a Lúcia colocou, né, só faz a gente ver o quanto, né, as desigualdades sociais no Brasil, elas ainda são possíveis e se efetivam, né, com uma série de violação de direitos. Porque o direito está lá. O problema ele é político, né? O problema não é direito. O direito ele está lá, você tem acesso a ele, né? Mas ele não se efetiva. Ele é violado na prática. As leis ambientais são flexibilizadas, né? Então, queria encerrar um pouco disso que eu trago, né? Colocando que um pensamento, né, do José Carlos Gomes dos Anjos, que é o meu orientador, com o qual eu também tenho aprendido muito, assim, que ele fala que o grande problema dos países fortemente marcado pela escravidão é que a escravidão conformou um projeto genocida. A gente está acostumado a ver, né, as pessoas morrendo no cotidiano. E isso se deu muito por conta da mestiçagem e do projeto de branqueamento do país. E as instituições funcionam para atender esse projeto. As instituições são racistas porque são incapazes de combater o racismo e colocam o negro como uma população o tempo todo a ser eliminado, seja pelo Covid, né, seja pelos projetos de desenvolvimento. E daí ele coloca que as instituições devem ter em suas pautas formulações antirracistas, né? E dentro disso, né, eu coloco assim que nesse processo todo de vulnerabilidade e violência, né, que é importante, né, nós adotarmos, né, em nossas falas e nossas escritas, uma perspectiva que seja protagonista. E não somente de pessoas que são vítimas de um estupro que foi colonial, que são vítimas do Covid, né?
Porque como a própria Lúcia coloca, os povos indígenas, eles já sofrem, já são assassinados por pandemias há séculos, e eles vêm resistindo a isso. Então, mas para isso, é urgente, né, enegrecer o Estado. É uma luta diária contra o racismo. Nós não somos um mestre daqui, do Batuque, que aqui no Rio Grande do Sul tem o Batuque, né, que é a religião afro-brasileira. O mestre Sica, ele coloca, né, que ele é de Oió, também Babalaorixá, ele coloca que o negro na esquina, não, o negro de branco é pai de santo, mas o negro na esquina ainda é suspeito. Então, temos que ampliar o debate sobre o que é ser cidadão e ter cidadania no contexto brasileiro. O que é ter educação? O que é dizer educação? Né? Porque quando a gente diz educação, né, a gente está impondo, né, em muitos momentos, né, e legitimando essas violências que intensificam ainda mais, né, a vulnerabilidade, seja por contexto de Covid-19, ou seja por contexto de mineração, ou seja por contexto de conflitos de terras, né, entre povos originários, entre quilombolas, entre fazendeiros e o próprio Estado. Não sei se eu respondi, mas é um pouco disso. Gibi! Acho que discordo. Eu agradeço muito pelas questões aí que vocês colocaram e gostei muito também das falas da Daiane e da Luciane, aprendi muito. Eu acho que tanto o Cleiton quanto a Daiane e a Luciane falam sobre essa questão dos movimentos, né? Eu acho que nesse momento de isolamento e como a gente está falando de populações, de povos com características muito particulares, a gente tem que pensar nessas mobilidades em sua especificidade também, né? Que é uma coisa que o professor John Comerford fala. Esses povos diferentes, indígenas, quilombolas, os camponeses em toda a sua diversidade, eles criam mobilidades, trânsitos, movimentos específicos. Eles, de forma alguma, estão isolados em seus territórios, né? Esses territórios, eles não são fechados, eles são construídos também nesses movimentos, né? E as fronteiras e os limites também são construídos aí. Então, quando a gente pensa numa política de isolamento, sem olhar para esses movimentos específicos, lógico que a gente só vai estar estimulando que esse vírus se dissemine ainda mais, né? Se a gente não prestar atenção nessas coisas, porque o que a gente toma como isolamento aqui, para mim, por exemplo, que moro num apartamento, numa grande cidade, é impossível para uma pessoa que mora no interior do Paraná, né? As pessoas se movem, às vezes você tem muitas famílias vivendo dentro de um mesmo terreno e essas famílias elas precisam entrar em contato umas com as outras ao longo do dia e elas trocam coisas e elas almoçam juntas. E, enfim, às vezes os avós moram numa casa, os filhos moram no outro, e os sobrinhos moram... E todo mundo precisa estar junto para se cuidar. Então, todo mundo está circulando ali. E não tem como. Se não for assim, elas também não vão conseguir cuidar da sua saúde, né? É fundamental a gente olhar para esses circuitos, né? E, realmente, quando a gente
vê esses grandes projetos, né, que a Daiane chamou a atenção, esses grandes projetos do agro, da mineração, eles vêm com uma perspectiva muito fechada de território já, né? Eles introduzem a ideia de um território com limites determinados, né? Aquela perspectiva da propriedade privada que vai ser disponibilizada no mercado de terra, então ela precisa ter um começo, um tamanho determinado e, enfim, não é assim que essas populações concebem terra. Isso é uma forma que pode existir, né? Também. Mas, para além disso, o território não é só essa terra particular de alguém, é muitas outras coisas. E tem muitos outros movimentos que, inclusive, não são só de pessoas humanas, né? É o movimento dos bichos, é o movimento das criações, é o movimento no caso, acho que a Daiane estava falando de populações ribeirinhas e litorâneas, pelo que eu entendi, né? É o movimento dos peixes também, é o movimento dos mariscos, enfim, existe toda uma outra conexão de seres aí, né? O movimento dos encantados também. Tem outras mobilidades em questão, então pensar o isolamento, pensar a propagação do vírus também é pensar nessas relações com esses outros seres, né? Esses outros coletivos que habitam esses mundos, né? Eu trouxe aqui a questão do trabalho migrante para pensar a coisa da soberania alimentar, porque eu acho que, em termos dessa discussão da produção de alimentos e da segurança alimentar a nível global, isso está muito forte agora. E, assim, é muito curioso, né, que em alguns países, trabalhadores que não têm a mínima condição de cidadania e dignidade, acesso à saúde, mas, ao mesmo tempo, não haja nenhum cuidado com a saúde deles e eles estejam sujeitos a uma exposição ainda maior a esse tipo de contaminação, né, de doença. Foi isso que aconteceu no Canadá, por exemplo. Vários trabalhadores migrantes do México, da Jamaica, pegaram Covid-19 por conta de não ter como fazer isolamento nesses alojamentos onde eles vivem, né? O Clayton agora colocou essa coisa também, né? A gente precisa olhar para essas pequenas cidades que nesses períodos de safra estão inchando, né? Estão se enchendo de trabalhadores de todas as partes do país, inclusive dessas comunidades tradicionais de outras regiões, né? Eles estão ali, estão circulando, estão se aglomerando e depois eles vão voltar para suas comunidades também, né? Enfim, isso precisa ser levado em conta, essas populações precisam, né, de uma atenção especial. A Daiane me falou sobre essa relação entre a vulnerabilidade, né, produzida pelo Covid-19 e a soberania alimentar, né? Você falou, né, o agronegócio quer que a gente cuide de peixes dentro de açudes, eles não potencializam a população local. Sim, a gente vive num sistema de mercados especializados e homogêneos, né? Então, precisa se produzir de um modo padronizado, em grande escala, do mesmo jeito, e esse nosso sistema agroalimentar hegemônico, ele faz com que determinadas regiões se tornem especialistas em determinadas coisas, né? E, enfim, é isso, não se fomenta a segurança alimentar, pelo contrário, né? É uma especialização que ela promove insegurança, né? É uma produção em grande escala que degrada o meio ambiente, né? Essa coisa de jogar agrotóxico na água para criar camarão, por exemplo, né? Para criar peixes, né? Pensando no exemplo que você trouxe. Isso também traz vulnerabilidade, traz ainda mais vulnerabilidade, degradação aos ecossistemas, né? Enfim, é um pouco nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar mesmo como é importante nesse momento tratar o Covid, a pandemia, como crise ecológica e crise no modo com que a gente vem se alimentando mesmo. Como fomentar essa diversidade de sistemas, de produções, e é isso.
Assim, desde a primeira questão que o Cleiton coloca, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter bastante cuidado nesse momento é para não criminalizar os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente da saúde indígena, eles têm uma condição extremamente precária, estão totalmente desprotegidos. A maioria dessas equipes multidisciplinares não receberam, ao menos, as equipes de proteção individual. Estão entrando em área, se expondo a riscos. Aliás, o fazer atenção à saúde indígena é uma exposição a risco constante, né, nos diferentes locais. Só um detalhe, eu não estava me referindo aos agentes de saúde, estava me referindo aos quem está no Ministério da Saúde. Não, eu entendo, mas assim, estou fazendo esse esclarecimento para que a gente, né? Porque muitas vezes nós, na antropologia, nós tendemos a falar a biomedicina, fazemos uma crítica à biomedicina, né? E a gente não esquece que o órgão gestor do sistema de saúde é um aparato administrativo, né? Então, por exemplo, quem define... É claro que ele é um aparato administrativo que constrói as suas normativas a partir de um saber médico ou biomédico hegemônico. Mas quem define que você pode comprar o fumo para a prática tradicional indígena ou não é um aparato administrativo, é a Lei 6666. Então, assim, né, a gente precisa avançar nas etnografias do Estado, né? A gente precisa entender os meandres do Estado, a gente precisa entender como o Estado opera e como o Estado opera através de nós, né? Porque nós somos Estado, né? Nós somos Estado quando nós temos uma bolsa de pós-doutorado, quando nós temos uma bolsa de mestrado, quando nós somos professores universitários. A academia é Estado. Se a crítica acadêmica ao Estado ela pode fazer, é porque o Estado pode ser feita, é porque o Estado permite. Então, aqui nós temos também um desafio de descolonizar a academia, né, de repensar a própria produção e os arranjos de conhecimento, a questão da hierarquia dos saberes dentro da academia, por que determinados cursos têm mais status do que outros, por que determinados saberes são mais poderosos do que outros, por que hoje as ciências humanas, por exemplo, ela é totalmente desacreditada, né, desqualificada, desestruturada, e a gente tem aí uma sociedade que, bom, estão desmontando as ciências humanas na academia. A sociedade não está nem aí para isso, né? E aí a gente pode perguntar por que a sociedade não está nem aí para isso? Qual que é a nossa parte como intelectuais, acadêmicos, né, na relação com essa sociedade, realmente da gente democratizar a academia, da gente chegar mais junto a essas populações, né? Não de trazer essas populações para dentro da academia, transformando elas num arremedo do que a gente é, mas da gente ir para essas populações, né? Da academia se comunitarizar, né, da gente construir outros espaços de articulação de saberes que não somos nós, os acadêmicos, doutores, pós-doutores e tal, né, profissionais do Estado, servidores e professores universitários, que vamos dizer como se dá. Então, temos um trabalho longo aí. Eu acho que essa crise da pandemia, ela coloca, primeiro, uma necessidade interdisciplinar, de uma abordagem interdisciplinar, né? Estamos aqui analisando os determinantes sociais de saúde, eu usaria um termo da saúde coletiva para falar da segurança alimentar, para falar da questão do racismo, para falar da desigualdade social, né? Mas nós poderíamos usar um conceito de outras áreas para se referir a isso. Então, a interdisciplinariedade, ela exige uma postura colaboradora, ela exige uma postura solidária e ela exige uma vigilância epistemológica rigorosa. Ela exige que a gente seja muito controle, né? Tenha muito controle dos conceitos com os quais a gente opera, para que realmente ela tenha qualidade em termos de produção e que ela possa questionar essa lógica da competição, essa lógica capitalista que ainda está aí moldando os rankings dos programas de pós-graduação, programa 7, programa 6, programa 4, tem que publicar, tem que isso, né? Que lógica é essa? Então, nós estamos atravessados por todos esses fatores aí que configuram o atual momento, que é do momento neoliberal, em que o Estado, já dizia Giddens, né, o Estado é um dos aparatos da modernidade colonizadora,
compondo, né, numa parceria aí com o próprio capitalismo, né? É Estado e capital, e hoje a gente vê isso se desnudando à nossa frente com clareza, né? Talvez por não termos enfrentado isso quando podíamos, hoje a gente vê que os nossos pilares não eram tão firmes assim, pois o lobo que chegou deu um assoprão e derrubou. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aí avançar na reflexão para pensar a sustentabilidade das políticas, dos projetos e orientando, então, para a produção da emancipação e da autonomia dos coletivos, sejam eles na cidade, sejam eles no campo, superando alguns estereótipos que está relacionado a isso, né? E o campo está distante, né? Como você falou, né, Cleiton? As terras indígenas estão protegidas porque estão isoladas. Ora, nós vivemos hoje no mundo, numa aldeia global, né? Muitos sociólogos estão falando dessa aldeia global. Não existe mais lugares isolados, né? Nós temos as pessoas transitando sobre isso. Nós precisamos assumir essa condição, né, que é um determinante também de saúde, que precisa ser pensado num plano que vai pensar o enfrentamento da epidemia nas suas diferentes instâncias, desde a questão mais estrutural, segurança alimentar, geração de renda, né, condição de uma vida digna, preservação ambiental, até a questão mesmo da atenção à saúde, tanto dos casos leves quanto dos casos graves. Então, é um esforço sistêmico de vários aspectos aí que precisam ser considerados. Enquanto isso não acontece, como que a gente vive? Então, assim, as sociedades indígenas, como falou a Daiane, né? Falou, muitas delas já estão enfrentando com as suas medicinas tradicionais. Eu diria, se não fossem as medicinas tradicionais indígenas agora, a coisa seria muito mais dramática. Então, aqueles casos mais leves, com sintomas de gripe, estão sendo enfrentados com os remédios tradicionais. Nós temos muitos depoimentos do povo do Alto Rio Negro falando sobre isso, nós temos depoimentos de outras regiões falando sobre isso. Então, que apontam, né? Nós temos outras regiões que os indígenas subiram para os matos, se afastaram, né? Agora o Javari me disse, não, a minha comunidade, a minha família foi para as cabeceiras, né? Não é a mesma estratégia adotada na epidemia de hepatites, né? Na região da Amazônia. Então, é isso. Para mim, é uma visão meio que estereotipada que acaba nos atrapalhando, né? Eu não acredito que enegrecer o Estado ou indigenizar o Estado consiga mudar a natureza do Estado, sabe? Eu acredito que talvez a gente precise construir um novo sistema, uma nova forma de política e de gestão, né? Que eu ainda também não tenho muita clareza sobre. Né? Por quê? Porque a gente já teve, né, experiências, por exemplo, de indígenas como gestores e outros gestores de minoria, e o Estado é forte. O Estado é forte, o Estado captura desde dentro, né? Então, lá pelas tantas, nós temos, como sujeitos coloniais que nós somos todos, né? Lá pelas tantas, nós temos grandes líderes que acabam sendo engessados pelo próprio Estado. Então, nessas, né, refinamentos, vamos dizer assim, a dimensão subjetiva do poder, que é a que nos amarra de fazer determinadas coisas, ela precisa ser considerada. Hoje, uma outra ideia que, no caso dos povos indígenas, cria um problema é a própria categoria indígena. Né? Por quê? Porque ser indígena é ser alguém definido pelo olhar do outro. Essa é uma categoria que vem do colonizador. Nós são mais de 300 povos originários, que cada um tem seu nome, cada um tem sua língua, cada um tem sua organização e cada um tem sua forma. Agora, se não se reconhecerem enquanto sujeitos de direito indígenas, não existem. A Constituição Federal não garante direito para Guarani, ela garante direito para povos indígenas. Ela não garante direito para Bororo, ela garante dinheiro. O Bororo não existe enquanto sujeito jurídico, existe enquanto indígena.
Então, são questões que precisam ser repensadas para que realmente esses coletivos possam ganhar um espaço de protagonista, mas mais do que protagonista, porque não se trata apenas de ser o ator principal, mas de ser o autor da sua vida, né? De estar na autoria, de estar escrevendo a sua história, né? De estar assumindo a responsabilidade pela escrita da sua história. Então, hoje em dia, nós somos autores, né? As minorias, e eu me coloco também como uma minoria, falando do meu lugar de mulher campesina, né? Disfarçada, né, Cleito? Mas o Cleito é prova de que isso é verdade. É verdade. E, por fim... mãe e pai tradicional. Hã? Mãe e pai tradicional. Exatamente, comunidade tradicional. E termino dizendo assim que, claro que dessa mesma forma, né, dos estereótipos vinculados a essas populações, né, por exemplo, também nós temos, Enauê, nós temos 4 tipos de especialistas diferentes, né? Nós temos Sotiariti, Sotakatari, Ronaitari e Mbaraitari. Nós temos Guajajara, mais não sei quantos tipos, né? Que é um grupo falante de língua tupi. Nós temos Guarani, a palavra pajé, em Guarani, e pajé é um tipo de feiticeiro que tem uma técnica de feitiçaria, ele não fala de um especialista indígena. Então, também é importante, quando a gente vai, né, construir isso, a gente dá espaço para os nomes e as autodenominações que o povo dá na sua língua a si mesmo. Nós precisamos também democratizar, digamos assim, a comunidade linguística. Tem que ter espaço para essas outras línguas, né? Porque essas outras línguas que revelam outras formas de pensar também respondem e podem trazer grandes contribuições para o nosso enfrentamento a essa pandemia e para a necessidade que a gente tem de se recriar após essa pandemia, depois, isso se estivermos vivos, né? Porque nessa altura do campeonato não sabemos se sairemos vivos dessa. Mas, de qualquer forma, eu acredito que nesse momento, que é uma conjuntura de guerra, né? Nós estamos vivendo uma situação de guerra, não só da pandemia. A pandemia talvez seja o nosso menor problema nesse momento, né? Mas esse contexto de guerra, o melhor lugar para se estar é no campo de batalha, né? Então, vamos à frente, vamos lutar, vamos buscar a alternativa e vamos construir aí espaços nas margens, porque as margens elas são extremamente férteis e a partir delas nós podemos sim criar novas propostas que venham também a repensar essa estrutura tão viciada que está posta aí hoje, que nos coloca nessa situação, nessa armadilha que hoje a gente vive. Legal, Lu. Grito de guerra, isso é um grito de guerra. Então, eu queria falar só uma coisinha que me veio enquanto a Daiane estava falando e me lembrou um pouco o que a Lu falou na primeira fala dela, né? Que tem a ver com essa coisa da circulação, que eu acho que tem uma coisa que está por trás de tudo que a gente está falando até agora e que tem a ver com a pandemia é o isolamento e circulação, né? E a Lu tocou nisso muito rapidamente na primeira fala dela, e a Daiane tocou agora na segunda volta, que é essa atualização desse movimento de circulação e de isolamento. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu pensei aqui, né? Enquanto vocês falavam. Por quê? Porque se a gente for pensar, desde 1500, né, o que você tem é justamente a produção de circulação. No início é uma circulação forçada, né? Mas ela não é no início, aí é que está a questão. Ela é permanente e vem até agora. A circulação de pessoas, né, ela é forçada desde o seu princípio e segue, como a Daiane falou um pouquinho, essa coisa da periferização, né? Então, se você tem antes as pessoas sequestradas da África e colocadas em senzalas, né, por conta, muitas vezes, justamente do Estado dar um tempinho, né, para essa galera viver tranquila, né, e, claro, né, grandes latifundiários, etc.,
que muitas vezes, né, por exemplo, no contexto coronelista é o Estado, né, quando dá um tempinho, logo, um tempo adiante, você tem de novo um processo de expulsão e as pessoas vão morar em lugares, vão virar favelados, vão virar pobres, vão virar pessoas que vão ficar de novo restritas, né, vão circular, vão sair dos seus lugares, vão ser expulsos dos seus lugares e vão de novo serem fixadas, né, de uma forma extremamente cruel e dolorida, né, por uma situação de marginalização, daí do caso. Para a gente chegar na pandemia, né, se existe essa circulação e esse isolamento né, de populações afetadas por conta do início da globalização, né, 1500 ou 1492, como vocês queiram, existe também um processo que é essa circulação do outro lado. Então, porque o que a Daiane traz para a gente, né, falando do exemplo lá do Quilombo, é isso. O que você tem lá? Né? Você tem linhão, você tem ferrovia, você tem rodovia. Né? O que essas coisas fazem? Essas coisas atravessam, essas coisas circulam, essas coisas levam coisas. Né? Leva energia, leva ferro, leva minério, né? Leva, na rodovia, por exemplo, leva os agentes da expropriação. Né? E também leva, claro, né, no caso do agronegócio, soja, etc. Ou seja, leva a riqueza. Né? Então, ele transporta, um constante movimento aí por trás disso, né? Que é o movimento que faz justamente esse processo de mobilidade, aí, né, de migração permanente, embora sazonal, né, de tempos em tempos, dessas populações que, na verdade, são também um fator de produção. Quando eu falo dessa migração, por exemplo, da galera lá do Maranhão lá para Marajó, lá em Goiás, eles migrando é a mesma coisa, né, do que a soja, para um capitalista, do que a soja saindo num caminhão. Né? Só que é a fase anterior, né, que você precisa, antes da soja virar soja, você precisa desses trabalhadores migrando e depois a soja migrando. Né? Então, é apenas esse fator, né? Não muda, é um fator aí a mais que eles têm que lidar, infelizmente, porque ainda não conseguem fazer tudo automático. Então, você tem aí esse fator de mobilidade, de circulação, inerente ao capitalismo, necessário ao capitalismo, onde as pessoas têm que ser em certos momentos, transportadas, né? E em certos momentos, isoladas. Né? Ou elas próprias, então, vão procurar esse isolamento como forma de proteção. Né? E quando você vê a pandemia chegando, você vê a pandemia mais ou menos, e aí a Luciane entra falando, né, como ela falou, mais ou menos como é o linhão, né, como é a ferrovia, como é a rodovia, né, chegando nessas comunidades. Né? Então, a pandemia porque, e aí a Lu falou bem lá no início, né, quer dizer, ela surge na China, né, ou seja, é uma coisa louca, então você tem um evento que há 100 anos atrás demoraria 30 décadas para chegar no lugar onde chegou em questão de semanas, como a Itália, né? Quer dizer, você tem aí praticamente ao mesmo tempo ela chegando, né? Então, a pandemia, ao meu ver, né, ela faz parte desse processo, né, inerente ao capitalismo, que é a continuidade da circulação, né, seja da riqueza, seja da mão de obra, né, que é uma espécie de riqueza, né, ou seja através do vírus. Né? Mesmo que seja com um efeito colateral. Né? Ou seja, óbvio que os capitalistas não iriam querer uma pandemia. Né? Mas se você for olhar o processo, como a pandemia anda, ela anda mais ou menos como anda um linhão. Né? Porque o linhão vai fazer o quê? O linhão vai transportar energia do Rio Madeira para Carajás, ou seja, vai dar 4.000 quilômetros dessa energia, que vai produzir, então, possibilidade de você retirar minério, né? Esse minério vai dar a possibilidade de você criar máquinas que vão produzir, então, soja, que vai depois ir para o porto de São Luís e, finalmente, vai chegar na China, da onde começa a nossa historinha, né? Onde vai vir, o que vai vir da China, a gente tem em troca, então, a pandemia.
Não estou querendo falar aí que a China é culpada, tá? Por favor. Mas eu quero dizer que é uma parte da conexão, né? Essa circulação, né? Essa potencialização da circulação. Por outro lado, né, você tem em confronto a isso um outro tipo de circulação que apareceu aqui, né, e que a Lu, por exemplo, sabe bem, né, e a Daiane também, né, que é a circulação, né, disso que a gente falou, né, dos encantados, né, que é a circulação dos ancestrais, que é a circulação dos xamãs, que é a circulação, aí a gente falou dos marichos, né, que é a circulação dos bichos, que é a circulação de coisas não humanas, né? Que é a circulação de pessoas entre ocas, entre casas, né? Que ao mesmo tempo estão dentro de ocas e casas com pessoas, né? Então, de novo, isolamento, né? Casa e circulação muito grande, muito forte, porque as comunidades são feitas justamente, né? Se fazem elas próprias a partir dessa permanente conexão entre elas, né? Esse permanente contato, seja um contato espiritual, simbólico ou físico, né? Ou tomar um banho no rio mesmo. Então, de novo, é esse processo, né? De circulação, de mobilidade e de isolamento, né? E isso também se transfigura, né? Uma diferença básica que a gente tem para a gente do meio urbano de enfrentar o isolamento, como que a Daiane estava chamando a atenção em relação aos açudes, né? Quando os agentes do capital, né, querem forçar as comunidades quilombolas, né, a deixar a cortar os seus rios, a enquadrá-los enquanto um quadradinho, onde colocar peixes que foram criados em outros quadradinhos, que pode até ser com trabalho escravo em outro lugar, não importa, porque o capitalismo invisibiliza, ele oculta, né, a violência que está por trás da produção de uma mercadoria. Quando você compra uma cadeira, você não sabe quanta violência tem atrás da fabricação dela, né? A mesma coisa pode ser os peixes do criatório que estão sendo vendidos para a criação num açude de um quilombo, né? Então, quando os agentes do capital querem obrigar os quilombolas a cortar isso e segmentar e fazerem um quadradinho, né, é muito parecido com o que o Dib fala em relação a essa perspectiva diferente, né, que tem as populações tradicionais, por exemplo, lá nos faxinais, em relação à ideia de propriedade privada, que é outro quadradinho, né, e que tem a ver com o nosso quadradinho de nós que estamos na cidade, que é o apartamento. Né? Também é um quadradinho. Né? Então, o agente, a colonialidade aí, ela transporta aquilo que está no próprio nosso modo de vida, que é um quadrado cubículo chamado apartamento, né? Não importa se ele tenha 150 metros quadrados, ele continua sendo um cubículo do ponto de vista do Yanomami, né? Um grão de areia, tentando se transportar isso, né, para outros contextos. E no caso da pandemia, pelo que a gente viu aí no relato da Lu, isso tem consequências trágicas, né? Justamente porque a gente não tem essa tradução e esse respeito pelas formas nativas, não só de nomear, né? Forma nativa de conhecer como enfrentar esse novo demônio aí que está vindo aí, né? Então, enfim, que me veio, né, nas falas, nessa última rodada, me veio isso um pouco de como a gente está toda hora falando sobre diferentes significados e formas de circulação e de isolamento, não é só isolamento, mas, né, de você ficar preso, vamos dizer assim, e que às vezes esse estar preso é justamente a segurança, né? Quando você está isolado, por exemplo, você pensa, sei lá, os Yanomamis em 1800 e tanto, eles não eram isolados, óbvio, né? Estou brincando aqui, mas eles não estavam em contato com os brancos nesse sentido, né? Eles estavam isolados dos brancos,
Embora não, a gente sabe que não, né? Existe aí o contato, o Luciana depois pode falar sobre a gente, mas, enfim, estavam mais protegidos dos vírus lá dos brancos, né? Então, você tem aí contextos onde o isolamento é interessante, onde o contexto do isolamento não é interessante, né? Dependendo de como vai ser o arranjo. Então, a mesma coisa é a mobilidade. A mobilidade pode ser muito boa em determinados momentos, por exemplo, quando as pessoas se aquilombolam, né? Então, a mobilidade aí é um movimento interessante. Por outro lado, o isolamento para quem mora na cidade é também, no contexto de pandemia, algo necessário, né? Então, essas diferentes formas de lidar com o isolamento e a mobilidade, né, que eu acho que potencializam, no caso das terras indígenas, dos quilombos e de comunidades camponesas, sobretudo aquelas comunidades camponesas que preservam ainda as práticas comunais, né? Que você tem aí pode ter aí, quer dizer, tem, né? De fato, pode ter ainda mais, né? Um impacto da pandemia, né? Porque você tem a forma apartamento sendo pensada para tratar né, a chegada desses casos em contextos rurais, de terras indígenas, de quilombo, né? Enfim, foi o que me veio aqui na fala de vocês aí. Não, então, a gente pode, enfim, fazer um fechamento, né? Talvez a gente possa fazer isso. Então, o que vocês acham? A gente abre para mais uma fala de vocês. Pode falar sobre o que eu falei, claro, né? Mas assim, já pensando num fechamento, e aí na próxima, mais curto dessa vez, e a gente encerra no final, o que vocês acham? Sim? Então, podemos começar com você, Daiane? Pode. Eu fiquei viajando, né, nessa articulação das nossas falas, né, que você fez, e o quanto, assim, esse momento de hoje, né, pelo menos para mim, foi de um grande aprendizado, né, de uma escuta, assim, das companheiras que estão aí em diferentes frentes, né, nesse processo de descolonizar a universidade, descolonizar as nossas mentes, né? Ainda não tinha pensado sobre essa questão de como nós também somos instrumentos do Estado, né? Como que o Estado ele está operando por meio da gente, né? Como que a gente resiste a isso também. Nosso corpo é também um território em disputa. E daí eu em contexto de isolamento, né? Para não... Porque eu não tô no meu estado, né? Eu não tô perto da minha família. Aí eu ouço muito, tipo, fica em casa, se cuida. E eu, tipo, eu não me sinto em casa de jeito nenhum. Porque eu não estou em casa, né? Nem na casa física, nem onde eu nasci. Mas a gente vai se territorializando também, né? Por onde a gente anda, né? A gente vai criando laços de afetividade, de cuidado. E eu acredito que é muito nessa rede, né, de cuidados e de trocas que a gente ainda, né, quando eu digo a gente, eu tô falando das meninas também, né, e dos povos com os quais a gente vem dialogando, né, nós somos possíveis, né. O pessoal pergunta, mas tem esperança nisso tudo? Eu digo, meu irmão, tô viva! Eu tô viva, né, então tem esperança maior do que essa. Então, nesse processo todo, né, eu tive, não sei se felizmente ou infelizmente, né, a oportunidade de conhecer e de ter acesso à leitura tanto de intelectuais indígenas, né, dos povos originários, quanto dos intelectuais negros e negras, né, somente no doutorado. E eu vi o quanto eu perdi, né, o quanto eu deixei de aprender. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lá no campo, né? Eu estava lá na periferia, ouvindo os raps, na festa do Divino Espírito Santo, ouvindo as caixeiras falando quando cantam. Eu estava no terreiro, né? Ouvindo e vendo como os encantados chegam, que eles comunicam. Então, eu também estava aprendendo. Mas, fazendo
a gente costuma falar, né? A gente que está no movimento, é tipo, quando a gente consegue adentrar esse espaço da academia, a gente mete o pé. Mete o pé para que as portas pelas quais nós entramos, elas continuem abertas e se ampliem, né? Porque todo esse debate que a gente está fazendo hoje, ele só vai ser possível, concordo também com o que a Lúcia coloca, sobre essa questão, não basta enegrecer, é tanto que quem está aí à frente da Fundação Cultural Palmares atualmente, né, é um negro com pensamento da branquitude, né? Então não basta ser negro, não basta ser indígena, né? É muito maior, né? Essa luta, esse embate é muito maior. Mas eu acredito que a gente vem ganhando. A gente vem ganhando, né? Quando conseguimos entrar no espaço da universidade, quando conseguimos entrar no espaço do Congresso, né? Quando conseguimos ainda colocar roça, né? O meu avô é pescador, então por muito tempo carne pra gente era só em momentos de comemoração de um aniversário, alguma coisa assim, porque o dia a dia era peixe, camarão, sanambi, sururu, essas coisas. Então, ao mesmo tempo que é uma caminhada de muita desesperança, né? Esses encontros como esse de hoje, e os encontros que muitas das vezes são diários, né, com os povos com os quais a gente vem também se descolonizando, se emancipando, né, eles são o que devolvem a esperança para a gente. O que me devolve a esperança, muitas das vezes, é sentar no fundo da casa de Dona Dalva e tomar um café com ela, um café preto, que ela fez no fogão de barro, né, ou na lenha, e a gente fica lá, filosofando. E muitas das vezes esse aprendizado que foi uma escuta desse quintal, né, dessa mulher, ele é dentro do espaço da universidade, como adentrou agora, hoje, esse espaço, né? Essas trocas que a gente está fazendo hoje, no dia de hoje. Então, nessa caminhada toda, né, a poesia, né, tipo, eu tenho aprendido muito com a Conceição Evaristo, no sentido de que dialoga muito com a Beatriz Nascimento, que eu sou quilombo, né? Porque eu tô nessa luta. Eu não sou quilombola porque eu nasci no quilombo, mas eu sou pertencente a uma luta. Por isso eu sou quilombo. Eu sou atlântica, né? E eu sou de terreiro, né? A minha orixalidade e os encantados falam por mim. Não porque eu peço, mas porque quando você começa a andar com os quilombolas, com os originários, né? Você desenvolve com eles e com aqueles que protegem o território uma relação de familiaridade. Então, eles te acompanham para além das fronteiras do território. E isso ainda é uma luta, né? Porque para muitos acadêmicos, né? E também para a galera da sociedade, isso cai muito no misticismo, mas será se existe mesmo de fato, né? Então, nesse sentido de que o corpo é um documento, né? E que muitas das vezes só em você ser quilombola indígena, estar sentado em um espaço que a princípio você não era para estar, você já comunica muita coisa, né? Você já está travando o embate. Então, nesse sentido, eu compartilho uma poesia que eu fiz recente, que fala muito desse meu envolvimento e aprendizado, né? Que eu sou terreira, o meu corpo é território de guias, do povo do fundo, dos caboclos da mata, dos encantados da beira de caminhos, dos tucunzeiros, dos manguezais. Eu sou terreira, ando em transe contínuo, às vezes irradiada, abaixo a cabeça em respeito aos meus guias. De cabeça baixa, minha croa se abre, seja noite, seja dia. A quem me protege, do pé. Obrigada. Obrigado, Daiane. Vivi. Bom, eu agradeço muito
pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Também aprendi muito com as falas das companheiras. E, bom, eu vou aproveitar a deixa da Daiane para também mandar o meu abraço para os meus amigos dos faxinais, das comunidades de Poceiro, dos acampamentos do MST de Pinhão, no Paraná. Quero parabenizar eles por terem doado dezenas de toneladas de alimento no final de semana passado para famílias em situação de vulnerabilidade na região. Dizer que eu admiro muito a luta deles e aprendo muito com eles. E é isso, gente. Eu espero também que cada vez mais essas pessoas possam transmitir os seus conhecimentos, as suas lutas para nós. Eu espero também que as suas lutas sejam reconhecidas, que sejam tratados com toda a dignidade que merecem. Falar que em Pinhão, na semana passada, teve assim, centenas de casos de diarreia por conta da estiagem que está rolando. Então, além do Covid, as pessoas ainda estão tendo que enfrentar isso. Então, a gente tem muitos problemas aí. A gente não pode perder nossa esperança, não. Vamos que vamos. Né? Cleitinho, muito obrigada pelo convite. Daiane e Luciane, muito obrigada pelas falas de vocês. E é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Obrigado, Divi. Lu, com você. Eu não preciso ficar em casa, porque eu estou numa cidade em risco moderado. Nós temos um covidômetro, então, assim, nós podemos ir ao mar. Estou malhando, saio de máscara, álcool gel embaixo da, né? Então, nós temos também diferentes situações. Florianópolis está com uma política interessante de controle, é claro que tem risco, mas a gente está podendo ter uma mobilidade cuidadosa, né? Mantendo o distanciamento social, né? Bom, então eu quero agradecer vocês também pela oportunidade. Acho que essas trocas são fundamentais, né? Para a gente, principalmente, saber que, bom, estamos isolados ou estamos em distanciamento social, porém com afeto, né? Eu acho que o afeto é algo que nesse momento é fundamental aí para nos preservar, né? Uma das dimensões que a gente não tratou é o impacto da pandemia sobre a nossa saúde mental, né? Muito medo, muita ansiedade, muita angústia. Então, essas redes, né, solidárias que vão se formando, rede entre pessoas, e não entre pessoas institucionalizadas, mas entre pessoas, né, nos fortalece de ter essa clareza de que é nós por nós. Então, assim, esse momento é nós por nós, né? É um momento que a gente precisa realmente acreditar que existe saída, né? Existe alternativa, que a gente pode construir essa alternativa e que juntos somos melhores. A morte, ela virá para todos, então a morte ela não pode ser também algo que nos imobilize. Eu acho que essa também é o grande ensinamento, tanto das comunidades indígenas, quanto das comunidades de terreiro, quanto das comunidades tradicionais, uma forma muito particular de lidar com a morte, e que, inclusive, né, um outro aspecto que a gente não tratou também, traz um impacto da própria epidemia sobre a forma dessas comunidades de viver os seus lutos, de fazer os seus rituais fúnebres, né? Algo muito importante aí nas ontologias, né, nas ontologias dos povos originários, dos povos de terreiro e de tantos outros povos. Mas, enfim, é um assunto complexo, realmente, ele tem múltiplas faces, múltiplos aspectos, e que a gente possa continuar aí produzindo e se mantendo criativo, porque também é uma forma da gente se proteger. Então, um abraço a todos, força aí a cada um, vamos seguindo na luta e que a gente
consiga também fazer desse limão uma limonada, né? E utilizar esse momento para plantar sementes que venham a florescer na construção do mundo que a gente quer, né? Do mundo mais democrático, mais solidário, de um mundo de maior igualdade, no respeito à diferença, nos espaços da diferença, né? Então é isso, gente. Gratidão. Grande abraço. Obrigado, Lu. Então, quero agradecer primeiro a Daiane, Dive, Luciane, por terem aceitado esse convite. Eu acho que é extremamente importante a gente estar debatendo o que a gente, né, ficou falando aqui durante esse tempo. É óbvio que tem milhares de outros assuntos para a gente, né, desenvolver e que, enfim, podemos pensar em outros espaços. Mas agradecer desde já. Foi ótimo conhecer você, Daiane. Foi ótimo rever você, Lu, que eu já conheço há 25 anos. E foi ótimo ver você, Dive, que estamos mais em contato, porque vivemos aqui nessa pandemia carioca enlouquecida, né? Então, foi muito bom, né, estar junto com vocês. Eu quero dizer que e o melhor lugar para estarmos é no campo de batalha, como a Lu falou, né? Nessa hora agora é a gente jogar a bola para o mato. Porque o jogo é de campeonato e a gente está ganhando, né? Nós estamos ganhando, galera. Parece que não, mas estamos. Não sei se vocês sabem disso, mas a maior parte do mundo ainda é tradicional. Né? Ainda é tradicional. Então, ainda não, né? Esse ainda é muito ruim. Usar ainda porque já sugere que não vai ser, né? A maior parte do mundo é tradicional, né? Então, nós estamos ganhando de lavada, né? Quem resiste são as empresas, né? Nós somos um problema para elas, literalmente, né? Esse é assim que eles chamam, né? Nós somos um problema, né? Elas resistem, nós estamos ganhando, estamos na frente, né? Então aí os povos indígenas para dizer a gente, né? Que desde 500 eles estão ganhando da gente, porque, né? Estão vivos, muito vivos, cada vez mais vivos, cada vez mais fortes, né? Então, mais uma vez agradecer vocês. E nos vemos pronto, né, o mais logo possível. Agradecer também a Larissa, né, que está atrás aí, ninguém está vendo, mas ela que está na organização aí do vídeo. E a Dani também, que também está na organização aí do IRID. E, enfim, bom final de tarde para todos nós e que o Covid vá para o inferno o mais rápido possível.